Ok. Pessoal, vamos fazer. Eu gostaria de fazer uma oração junto com vocês, né? E onde você estiver aí, que você possa levar o seu pensamento a Deus também, que Ele possa falar ao seu coração e que tudo que nós tratarmos aqui possa ser para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós louvamos ao Teu nome, Te agradecemos, ó Deus, a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, mesmo que online, distantes uns dos outros, mas em pensamento, em espírito, todos unidos. Deus maravilhoso, que o Senhor possa abençoar a cada um que está nos acompanhando, aqueles que irão entrar daqui a pouco. Ó Deus, que todos nós possamos ouvir a Tua mensagem, ouvir a Tua palavra e sermos edificados pelo poder transformador do Teu Santo Espírito. É o nosso pedido, no nome do Senhor Jesus, e que seja para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, então vamos lá. Eu gostaria de fazer a leitura do texto que está em Mateus, no capítulo 24, e eu vou ler aqui a partir do verso 1 até o verso número 14. Tá? Depois eu vou tecer alguns comentários em relação a isso. Diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Esse é o texto base do nosso estudo de hoje. Eu gostaria de traçar umas linhas gerais em relação ao estudo que nós teremos nesse dia. O que nós vamos fazer? Nós fizemos agora a explanação. Eu gostaria de passar o conteúdo teológico em relação, o contexto teológico em relação a essa passagem. Também gostaria de passar uma pequena parte, sem se aprofundar muito no contexto exegético, fazendo a exegese do texto em relação aos versículos seguintes, a associação disso com aquilo que está descrito lá no Apocalipse e a parte mais importante, que é a questão prática, a aplicação prática do texto para nós cristãos hoje que aguardamos a volta do Senhor Jesus. Bom, nós podemos perceber aqui pelo texto que escatologia sempre foi um assunto que interessou muita gente. Você percebe aqui no início que eles estavam andando, caminhando, e aí Jesus olha para o templo e fala: olha, não vai ficar pedra sobre pedra aqui, tudo vai ser derrubado. E aí isso instiga a curiosidade dos discípulos. E eles fazem aqui três perguntinhas, três perguntas. Eles perguntam o seguinte: quando essas coisas vão acontecer? Então veja o que Jesus fala: olha, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí eles perguntam: mas quando será isso? Quando essas coisas vão acontecer? E além dessa pergunta, eles fazem outras duas, Qual o sinal da sua vinda? E qual o sinal do fim dos tempos? Então veja que são três coisas distintas. Ele fala quando essas coisas vão acontecer, e essas coisas
relacionadas à destruição ali de Jerusalém, destruição do templo. Qual o sinal do fim dos tempos, ou da sua vinda e depois do fim dos tempos? Então, quando o Senhor virá e qual os sinais que antecederão o final dos tempos? Ou seja, aqui ele está falando a respeito do tempo do fim, do derramamento da ira final de Deus. E na sequência, então, nós vamos ver que o texto é dividido em 3 etapas, exatamente conforme as perguntas que são feitas aqui pelos discípulos. Então, Jesus assentado ali no Monte das Oliveiras, que aliás é um monte bastante, ele tem uma expressividade bastante grande no ministério de Jesus, porquanto foi ali que Jesus proferiu o sermão profético, foi ali que Jesus, em agonia, suou sangue, foi ali que ele foi preso e levado, foi ali que ele ascendeu aos céus, e era ali que ele se refugiava tantas e tantas vezes para orar, nesse Monte das Oliveiras. Então tem um simbolismo bastante grande, e é o monte que Jesus voltará também, quando ele colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, quando da sua vinda em glória, da sua vinda visível. Então nós temos essa sequência, e ele vai responder exatamente nessa sequência. O texto aqui do capítulo 24 vai falar a respeito desse período que antecede, desses sinais que antecedem a sua vinda, vai falar a respeito do período da tribulação e vai falar a respeito também de outros sinais, né? Aí ele entra no capítulo 25, no final do capítulo 24 já, mas também, principalmente no capítulo 25, vai começar a falar a respeito de algumas parábolas para explicar a respeito dessas questões espirituais. E aí vai até o fim do capítulo 25, onde encerra o sermão profético com uma exortação, então, à vigilância, que nós possamos nos manter vigilantes em relação a todos esses sinais. E a sequência do capítulo 26, então, vai para os últimos momentos de vida aqui na terra do Senhor Jesus, aqueles momentos que antecedem a sua prisão, seu julgamento, morte e ressurreição. E quando nós olhamos para cá, uma das grandes dúvidas que nós temos é em relação à questão escatológica. Qual é a relação que esse texto tem com o Apocalipse? Então vamos lá, amados. Essa questão teológica que eu gostaria de tratar inicialmente é a seguinte, e aqui eu não vou entrar nos pormenores em relação às visões sobre a volta de Jesus, embora vá fazer algum comentário, mas eu não vou entrar em pormenores nesse assunto. No que diz respeito à ideia de que a igreja passa ou não pela tribulação, não vou entrar nesses detalhes, esse não é o objetivo dessa aula, até porque os eventos em si, eles são comuns, tanto naqueles que entendem que Jesus volta antes da tribulação e naqueles que Jesus volta para buscar a igreja depois da tribulação, porque os eventos são os mesmos, a ordem dos eventos é que elas vão mudar conforme o entendimento. Mas aqui nós temos, a partir do no capítulo 24, a partir do verso número 15, nós temos os eventos relacionados à tribulação. Então, do 15 até o verso 28, ou até, na verdade, até o verso 31, nós tratamos aqui dos eventos que estão descritos de forma mais detalhada lá em Apocalipse. E aí sim, nesse ponto eu gostaria de tratar algo a respeito, porque existem várias visões também em relação ao Apocalipse, em relação às questões escatológicas. Porque alguns olham para Apocalipse com uma visão preterista. O que significa isso? Significa que os eventos que estão descritos em Apocalipse já aconteceram, ou seja, aquelas profecias estavam relacionadas com a destruição do templo, com o fato dos primeiros cristãos se espalharem ali pelas regiões vizinhas e pela perseguição do Império Romano. Existe uma outra visão, que é uma visão historicista ou histórica, que ela está relacionada com a ideia de que gradualmente as coisas estão acontecendo, ou seja, nós já estamos vivendo um período da tribulação. Esse já seria o período da tribulação.
Então, e nós temos a visão futurista, que é o que nós cremos, né? Quando eu falo nós, eu estou meio que abrangendo todas as pessoas, mas que as igrejas, principalmente as de linha pentecostal e muitas de linha histórica também, creem que tudo que está descrito lá no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 4, ou seja, do capítulo 4 até o capítulo 19, que fala a respeito da tribulação, tudo isso vai acontecer. Então, essa é uma visão futurista, tá? Então, veja que os capítulos 4 a 19 lá de Apocalipse, eles estão inseridos aqui nos versículos 15 a 31 do capítulo 24 do sermão profético proferido por Jesus e relatado aqui pelo evangelista Mateus. Então, essa visão futurista significa que todas essas coisas ainda estão por acontecer, ao contrário do que algumas pessoas afirmam, como eu já falei para vocês, que ou dizem que já aconteceu, ou dizem que as coisas estão acontecendo. E esses que dizem que as coisas estão acontecendo, fazem isso em função de tudo que acontece recentemente no mundo, né? De fomes, de guerras, de pestes. Nós lemos aqui a descrição do texto aqui, fizemos a leitura do texto de Mateus capítulo 24, e nós vimos que esses realmente são sinais, e esse texto está relacionado também com Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Depois você pode analisar esse texto, porque é o mesmo sermão, mas Lucas insere a palavra epidemia. Se você for lá no verso número 11 do capítulo 21 de Lucas, você vai ver ali a expressão epidemia também. Então, isso que está relacionado aqui com o período tribulacional, perceba que Jesus fala, mas isso ainda não é o fim, ainda não é o fim. Então, os discípulos perguntam, quando será o fim? E ele fala, olha, antes que venha o fim, acontecerão determinadas coisas. E que coisas são essas? Quais são os eventos que estão relacionados com esse tempo do fim? Então vamos lá, ele fala a respeito de guerras, de rumores de guerras, fala a respeito de epidemias, de pestes, fala a respeito de terremotos. Então todas essas coisas vão anteceder o tempo do fim. E aí alguém pode perguntar o seguinte, mas essas coisas de fome, de guerra, terremoto, pestes, tudo isso acontece já há muito tempo, já acontece desde os tempos de Jesus, ou mesmo antes do tempo de Jesus, já existem esse tipo de relatos de doenças, de fome, de guerras, principalmente guerra, né? O homem, ele sempre foi bastante belicoso, sempre buscou muito esses conflitos, né? Principalmente por tratar-se de questões egoísticas no que diz respeito a domínio, né? Deus estabeleceu que o homem dominasse sobre toda a natureza, sobre todo o mundo. O homem foi colocado sob o domínio de todas as coisas, mas o homem não se contenta com isso, né? O homem nunca se contentou, ele sempre quer ir um pouquinho além, e aí ele desejou então dominar inclusive sobre outros homens, né? O que no plano original de Deus isso não era permitido, tanto que na palavra de Deus, quando nós analisamos o contexto de relacionamento hierárquico, porque a hierarquia existe sim, né? Nós vemos hierarquia civil, hierarquia eclesiástica, hierarquia familiar, a Bíblia fala a respeito desse tipo de hierarquia, mas perceba como Jesus deixa muito claro a função dessa hierarquia como uma pirâmide invertida, ou seja, aquele que está hierarquicamente acima, ele serve aquele que está hierarquicamente abaixo. Mas não é assim que o homem vê, nunca foi assim, né? O homem sempre desejou ter mais do que daquilo que Deus tinha proposto que fosse realmente do homem. Perceba, quando nós vamos analisar o livro de Números, por exemplo, volta lá para o livro de Números, você vai perceber lá no comecinho uma rebelião que é gerada ali a partir da saída do povo do Sinai. E é interessante que Corá, Datã e Abirão
se rebelam contra o sumo sacerdócio de Arão. Porque eles olham para Arão e não acham justo que apenas Arão exerça aquela função de proeminência, de primazia. E eles acabam se rebelando. E o que acontece contra essa rebelião? Acontece que, no final das contas, a terra se abre e engole-os ali, e depois Deus fulmina 250 outras pessoas que tinham aderido a essa rebelião. Então perceba que nós, quando analisamos a palavra de Deus e vemos a respeito de toda essa rebelião que acontece, todo o mal que acontece no mundo, ela está relacionada em primeiro lugar com uma rebelião contra Deus e não contra outro homem propriamente, mas sempre em relação a Deus. Então toda rebelião, seja ela de nível civil, seja ela de nível eclesiástico, seja ela de nível familiar, não é uma rebelião contra homens, como muitos podem pensar, mas é uma rebelião, em primeira instância, contra o próprio Deus. E essa rebelião, agora voltando aqui, fechando esse parênteses e voltando aqui para a contextualização, essa rebelião do homem contra o propósito de Deus é exatamente isso que faz com que essas coisas aconteçam no mundo. Tudo que está falando aqui a respeito de guerra, de fome, de peste, tudo isso ele tem 3 origens principalmente, porque o mal ele chega até nós de 3 formas: nível espiritual, ou seja, quando Satanás e seus demônios agem diretamente na vida das pessoas. Nós temos um nível pessoal, um nível humano, ou seja, a própria maldade do coração, porque a partir do homem caído, a sua natureza é inclinada a fazer o mal. Então o mal que está dentro do ser humano, colocando ele para fora, então o mal acaba acontecendo. E a terceira de ordem natural, porque a Bíblia também nos diz que a maldição pesa sobre a terra, sobre toda a criação, sobre toda a natureza. Então, pesando essa maldição sobre a natureza, a terra, se eu vou usar essa palavra, não seria a mais apropriada, mas a terra se revolta contra essa maldição que pesa sobre ela. Por isso que nós vemos tsunamis, nós vemos terremotos e nós vemos tantas outras calamidades que acontecem, que atingem não cristãos e que atingem cristãos. Então perceba que a graça de Deus e a bênção de Deus atinge a todos, a ímpios e justos. Da mesma forma que o sol ele brilha para todos, que a chuva cai no terreno de todos. Então perceba que a bênção e a graça de Deus, que é chamada graça geral, ela abrange todas as pessoas, mas somente usufrui dessa graça de Deus ou dos benefícios dessa graça aqueles que de fato se voltam ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Da mesma forma, as calamidades acabam atingindo. Você percebe que, por exemplo, no tsunami que aconteceu na Indonésia, apenas foram ímpios que morreram? Será que não teve nenhum cristão que padeceu? Quando nós vemos o desastre, por exemplo, da Torre Gêmeas nos Estados Unidos, há tanto tempo atrás já, e nós vemos que cristãos ali morreram, também sucumbiram. Nos tempos das perseguições da igreja, cristãos foram mortos, degolados, ou seja, o mal ele está também sobre os justos, sobre a geração fiel, a geração justa de Deus, sobre o remanescente fiel da igreja. Então essas coisas nós estamos sujeitos também, mas perceba algo aqui, que aí é um outro contexto que eu quero entrar. Toda essa maldade que acontece no mundo, seja de ordem espiritual, de ordem natural, de ordem pessoal, de ordem humana, elas fazem parte de algo profetizado já por Jesus, de eventos que antecederiam o fim. E aí a pergunta é a seguinte: o coronavírus, por exemplo, é um sinal do fim? Olha, segundo aquilo que está descrito no Evangelho de Mateus, faz parte de um processo, porque perceba que lá nós estamos falando de epidemias, de guerras, de terremotos, de fomes. Então, tanto aqui em Mateus quanto lá, Mateus 24 e Lucas capítulo 21, nós estamos falando dentro do mesmo contexto, mas Jesus diz:
ainda não é o fim. E ele chama isso de princípio das dores. E aí eu gostaria de explicar o que significa esse princípio das dores. Quando Jesus usa essa expressão, lá no original grego, ele está fazendo menção às dores de parto. E, via de regra, é claro que algumas mulheres podem ter experiências diferentes em relação a isso, mas desde a queda do homem foi determinado que a mulher daria à luz com dores. Os momentos que antecedem o parto, nos momentos que antecedem o parto, acontecem as chamadas contrações. E à medida que vai chegando o momento do nascimento, o que acontece com essas dores? Elas aumentam de intensidade e elas diminuem em relação ao espaço de tempo entre as contrações. Então perceba que são duas coisas aqui que nós precisamos entender. O espaço de tempo ele é reduzido e a intensidade das dores é aumentada. Então quando nós percebemos todos esses eventos que estão acontecendo, nós percebemos que isso faz parte sim de um processo que fatalmente nos levará até Cristo e à volta do Senhor Jesus. Agora, esse seria o último evento antes da volta de Jesus? Pode ser que sim, ou pode ser que não. Mas perceba que aqui o cristão, ele é guardado nesse meio, a sua alma e o seu espírito é guardado no meio de todos esses acontecimentos, de modo que ele tenha a capacidade, a condição que é dada pelo Espírito Santo que habita em nós, de permanecer firmes mesmo em meio a essas situações. Isso não significa, em hipótese nenhuma, que um cristão não pode adoecer, e eu já vou falar um pouquinho a respeito dessa questão. Mas aqui, voltando então para o texto, dentro dessa visão escatológica de Jesus, nós vemos que Jesus fala que tudo isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Nós estamos ainda sujeitos a essas coisas. Olha, eu lembro que há pouco tempo estivemos, pastora Santina, professor André Avanço e eu, na Gospel FM, falando a respeito daquela guerra que envolveu o Irã e os Estados Unidos com Israel ali no meio. E falando a respeito desses eventos e na iminência de uma guerra mundial. Então, você que está me acompanhando, nós precisamos ter a consciência de que essas coisas fazem parte das profecias estabelecidas para o fim. Deus determinou que essas coisas acontecessem? Não. Deus previu que essas coisas aconteceriam. O próprio Senhor Jesus falou que importa que essas coisas aconteçam, porque isso é sinal de que o tempo está chegando. Então perceba que nós vamos passar por isso. E existe algo dentro da escatologia que é chamado de escatologia pessimista. E eu lembro que eu conversei há uma semana, no domingo, foi na segunda-feira, hoje nós estamos transmitindo nesse domingo, então faz quase uma semana, na segunda-feira da semana passada, estava conversando com uma pessoa e os casos de coronavírus ainda estavam muito no começo, e aí eu disse assim para ela: olha, eu não quero ser mensageiro do caos, não quero ser o pessimista, mas você vai perceber que até sexta ou sábado os casos já vão passar de 1000, e estava bem no começo ainda. E de fato isso aconteceu, acho que ontem, se eu não me engano, esses casos se passaram. Isso é o que é chamado teologia ou escatologia pessimista. O que significa isso? Significa que as coisas daqui para o fim não vão melhorar, as coisas vão piorar, e de fato é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Então você que está se sentindo, já começando a se sentir mal, não se sinta mal. Nós vamos chegar até a aplicação prática realmente para as nossas vidas e compreender qual é a nossa posição em meio a tudo isso. Primeiro, como eu falei lá no começo, eu gostaria então de fazer a exposição teológica e contextualizar teologicamente e exegeticamente o texto que nós estamos analisando aqui.
E como nós podemos ter a certeza, então, de que essas coisas vão acontecer dessa forma, que elas vão piorar? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, que outras virão. Nós passaremos por outras situações de guerra, o mundo, outras situações de epidemias ou pandemias, outras situações de terremotos, gente morrendo, pestes, né? Nós falamos muito do coronavírus por causa da potencialidade desse vírus de se alastrar, mas existem tantas outras formas que o ser humano tem morrido de peste, de guerras, de violência nos últimos anos, né? No ano passado, por exemplo, o Brasil teve 41 mil mortes durante o ano. São números de guerra, isso de assassinatos. Fora aqueles que morreram também por doenças, pela dengue, zika vírus e tantas outras pestes, pragas que existem no mundo. Então nós estamos enfrentando isso e daqui a pouquinho isso vai passar. Infelizmente algumas pessoas vão morrer em função disso. É por isso que nós precisamos ter prudência nesse momento e tomar cuidado com aquilo que nós fazemos, com as instruções que nos são passadas. E eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas isso vai passar. Daqui a pouco nós vamos olhar para trás e agradecer a Deus por esse momento ter passado. Sabe o que vai acontecer daqui a um tempo? Vai acontecer outra coisa, né? Porque o mundo ele caminha nessa direção. É isso que o sermão escatológico de Jesus está dizendo. As coisas vão caminhar até o fim, como dores de parto, ou seja, na intensificação e na redução de intervalo entre um evento e outro. E olha só o que ele diz lá na sequência. Vamos voltar para falar do texto aqui, Mateus capítulo 24, verso 32 a 35. O que está escrito aqui? Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, o que são todas essas coisas? Tudo aquilo que Jesus tinha relatado antes. Então, quando nós virmos todas essas coisas, epidemias, fomes, terremotos, guerras, rumores de guerras, quando nós virmos que essas coisas estão se intensificando, que o intervalo entre elas está diminuindo, olha só, assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então perceba aqui, a palavra de Deus irá se cumprir cabalmente e fatalmente. Quando diz aqui não passará esta geração, ele está fazendo a geração do tempo do fim. Não é essa geração no sentido daquela para quem Jesus estava se dirigindo naquele momento, né? Para a geração do fim. E a analogia aqui, Jesus era mestre em fazer isso, em contar as coisas através de parábolas. Então nós vemos o quê? Um contexto do mundo natural explicando algo do mundo espiritual. Essa era a tônica das parábolas de Jesus. Jesus sempre utilizou esse recurso em relação a explicar todas as coisas que aconteceriam. Então aqui o que ele fala? Olha algo do mundo natural para explicar algo do mundo espiritual. Quando ele usa o exemplo da figueira, alguns relacionam a figueira aqui com Israel e falam que a figueira florescendo nesse texto está relacionada com o florescimento de Israel na sua terra, o retorno de Israel da sua terra. O retorno deles, dos judeus à sua terra, é algo profético, é algo bíblico sim, é algo que a Bíblia apresenta, mas não nesse texto. Esse texto simplesmente está fazendo uma analogia simples em relação a um evento natural, para mostrar algo espiritual. O que é isso no evento natural, no mundo natural? A figueira, quando ela dá os seus brotos e começa a lhe brotar as suas folhas, significa que está próximo ao verão. Se você tem uma figueira na sua casa, eu já tive figueira em casa, e você vai poder perceber, como eu percebi também isso. Quando é que a figueira produz ali em abundância os seus frutos? No final do ano, quando vai se aproximando ali, outubro, novembro, ela começa a brotar e encher de folhas. Isso indica que o verão está próximo. Então, o verão no hemisfério sul, que começa em dezembro, significa que está perto o verão. Então, ela é
um evento que antecede o verão. Então perceba, no mundo natural, nós temos o evento que é o verão e aquilo que antecede o evento que é o florescimento da figueira. É só perceber aqui, no nosso caso, como as primaveras florescem próximo da primavera, né? Aliás, não são as primaveras, eu esqueci o nome da árvore, que é uma árvore que ela fica toda colorida, rosa, e a cidade fica linda, fica bonita, as avenidas, os ipês. E esses ipês florescem de uma forma linda. E o que significa isso? Quando nós vemos o florescer dos ipês, significa que nós estamos nos aproximando da primavera. Então veja, um evento e um sinal que antecede. Qual é o evento no contexto espiritual? A volta de Jesus e o final dos tempos. Quais são os sinais que mostram que esse tempo está próximo? A intensificação de tudo aquilo narrado por Jesus nesse texto. Então, nós, mais uma vez falando a respeito desse vírus, né? Quando nós olhamos para isso que está acontecendo hoje, o coronavírus, e aqui, mas só fazer um parênteses bem rapidinho aqui, alguns falam que é teoria da conspiração, alguns falam que é a natureza, que é ato de Deus, que é algo que Deus está derramando como castigo sobre a terra. Olha, independente daquilo que seja, independente do que da origem desse vírus, essa origem para nós é indiferente, não afeta ou não deve afetar em nada a nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo e a nossa posição como cristãos nesse momento. Muito bem, dando sequência a esse raciocínio, e aqui eu gostaria de falar algo em forma de pergunta e resposta. Quando eu falei tudo isso, e talvez alguém esteja falando, meu Deus, né? Então quer dizer que isso é inevitável, as coisas vão acontecer, o que é de pior vai acontecer, pessoas vão ser infectadas, pessoas vão morrer, e como é que eu fico no meio de tudo isso como cristão? Então é o desespero que deve se abater sobre nós? E aqui, como eu disse antes para vocês, para fazer esse link, tudo que é de bom, tudo que é de ruim, tudo que é de bênção e tudo que é de maldição de um nível geral, de um nível amplo, recai sobre todas as pessoas da Terra. Nós percebemos que nesse caso, por exemplo, todo o planeta está sofrendo com esse vírus, uns em maior intensidade, outros em menor intensidade. E relacionados à fé, que na verdade esse é o ponto mais importante, nós temos dois grupos de pessoas que a Bíblia coloca. 1 João capítulo 5, verso 12, lá diz o seguinte, diz que aqueles que têm o Filho têm a vida, ou quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, em relação à mensagem profética aqui de Jesus em relação a esses últimos tempos, existem dois grupos de pessoas. E esses dois grupos de pessoas agem conforme a sua própria natureza, como filhos de Deus ou como aqueles que não são filhos de Deus. E aqui só para uma explicação também rápida em relação a isso. Algumas pessoas dizem, mas todas as pessoas são filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus e que a graça de Deus está sobre todos nós e que também Deus amou o mundo, amou todas as pessoas de forma que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ela diz também que àqueles que receberam ao Senhor Jesus, a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, a posição de filhos é uma feitura, é um processo, é uma transição de um estado para outro, de um estado natural, de uma natureza humana pecaminosa para uma natureza espiritual, uma natureza em que o Espírito Santo habita nas nossas vidas. Então, ser filho de Deus significa isso, estar ligado a Deus, estar ligado a Cristo e ter o Espírito Santo habitando em nós. De que forma isso acontece? O que está descrito no texto. Jesus veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam, ou seja, o rejeitaram. Mas nós temos a oportunidade de receber ao Senhor Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. E fazendo isso,
nós nos tornamos então filhos de Deus. E aí eu queria fazer a leitura de alguns textos aqui para vocês, né? Isaías, no capítulo 55. Isaías 55. E aqui o contexto disso que eu quero ler está relacionado com esses dois grupos, né? Então, qual é a nossa posição diante de tudo isso que nós estamos vendo? Isaías 55, verso 6 e verso 7. Então, para o primeiro grupo, aqueles que não têm o filho, o que está escrito aqui? Está escrito o seguinte, capítulo 55, versos 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, e invoquem-no enquanto Ele está perto. Então, vai haver um tempo em que as pessoas buscarão e não encontrarão. Hoje, Ele se deixa encontrar. A Bíblia nos diz que nós devemos bater e nos será aberta a porta. Nós devemos pedir e nos será dado. Então, vou repetir o texto aqui. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, olha só o que está escrito aqui no 7, eu vou repetir o 7. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau abandone os seus pensamentos maus. Converta-se ao Senhor, converta-se ao Deus único, ao Deus verdadeiro, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Ou seja, Deus, as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada dia. E hoje a pessoa que está longe de Deus e longe de Cristo tem a oportunidade de se aproximar dele. E se você está se perguntando, como eu faço isso? É simples. Feche os seus olhos e faça uma oração. Senhor, eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecer ao Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? Aquilo que Ele fez. E mesmo sem vê-lo, eu agradeço pelo sacrifício que foi feito também por mim. Essa oração abre as portas para que Deus possa realmente entrar na sua vida. Agora, nós que já conhecemos a Jesus, nós que já temos o Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos lá para Lucas, no capítulo 21, que eu gostaria de ler algo para vocês aqui. Lucas, no capítulo 21, vou ler alguns versículos a partir aqui, primeira leitura do verso 17. Lucas, capítulo 21, verso 17 a 19, que diz assim: Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio do cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Então perceba que aqui Jesus está dizendo o seguinte, que as tribulações elas virão e elas alcançarão também aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que pertencem a Ele. Mas o mais importante está um pouquinho mais adiante, no verso 28 desse mesmo capítulo, Lucas capítulo 21, verso 28. E aí, antes de fazer a leitura, apenas um comentário. Nós estamos vendo todas essas coisas, então vamos recapitular. Jesus está andando com os discípulos, olha para Jerusalém e fala, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí os discípulos, curiosos em relação às questões escatológicas, porque Jesus já vinha falando ao longo do seu ministério, muitas vezes a respeito dessas questões, olha e tem dúvida, fala, Senhor, quando isso vai acontecer? Quando o Senhor vai voltar? Quais são os sinais da sua vinda? Quais são os sinais do final dos tempos? E aí Jesus vai fazer a narrativa de uma forma profética. Jesus, ali na condição de profeta, tendo o Espírito de Deus, revela aos seus discípulos alguns sinais que antecederiam. E diz que quando esses sinais acontecerem, significa que o tempo está próximo, assim como a figueira floresce quando está próximo o verão. E quando isso acontecer, qual é a nossa postura em relação a todos esses eventos? Olha o que está escrito no verso 28. Olha, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Numa outra versão, está escrito regozijai-vos ou alegrai-vos, Essa questão de levantar a cabeça significa de se alegrar.
Aqui parece uma contradição. Primeiro, essa questão, por que Jesus fala alegrai-vos? Porque a nossa vida não é aqui, a nossa verdadeira vida não é aqui. Existe uma analogia que foi feita há algum tempo, e eu acho que foi muito feliz quem fez essa analogia, não saberia dizer quem inventou ela. Diz o seguinte, que a nossa vida é como se fosse uma longa corda que é infinita, que você não consegue visualizar o final dessa corda, mas existe aqui uma pontinha vermelha, e daqui para cá tudo branco, né? Uma corda branca infinita, e essa pontinha se refere ao tempo que nós temos aqui nessa terra. Então nós migramos daqui, nascemos e morremos, e vivemos para a eternidade, e muitas vezes nós nos preocupamos simplesmente com esse pedacinho de corda. Nós estamos hoje aqui preocupados com o que vai acontecer aqui, sendo que existe toda uma eternidade. Então a nossa perspectiva deve ser sempre eterna. Perceba que às vezes nós nos lamentamos por pessoas que às vezes falecem com 20, 30, 40, 50 anos, e normalmente nós dizemos, morreu cedo, morreu jovem, morreu novo. Mas tudo isso é uma questão de perspectiva. Novo comparado ao quê? Se nós formos comparar com esse pedacinho, ok, está correto. Mas se nós formos ter em perspectiva toda uma eternidade, qualquer tempo, por maior que seja, que nós vivamos aqui, seja 20, 30, 100, 80, 120 anos, isso vai ser nada comparado à nossa eternidade. E é por isso que nós devemos nos alegrar, porque o fim está próximo, e se o fim está próximo, significa que a nossa união com Cristo para a eternidade também está próxima. Então essa é a nossa esperança, mas dentro de um contexto natural. Como é que nós vamos nos alegrar olhando para o que está acontecendo, com pessoas sofrendo, pessoas morrendo, pessoas sendo privadas de abraçar os seus entes queridos, né, nessa situação? E é por isso que nós olhamos para essa situação não somente com os olhos da fé, mas também com os olhos da prudência, embora uma coisa não exclua a outra, né? Então, nós que estamos em Cristo, nós devemos respeito, nós devemos honra às autoridades instituídas, às autoridades civis, às autoridades políticas, às autoridades sanitárias. Então nós como cristãos somos colocados para ser sal e luz nessa terra, e o sal é aquilo que agrega valor, é aquilo que agrega sabor. Então nós precisamos agir exatamente dentro desse contexto e termos prudência. Aí alguém vai falar que talvez seja falta de fé. Olha, não está tendo culto, é falta de fé, porque nós precisamos, como servos de Deus, ter fé o suficiente que Deus vai nos proteger. Querido, você que está me ouvindo, né, nós temos vários exemplos bíblicos. Aliás, eu gostaria de ler um texto que está em Provérbios, no capítulo 27, verso 12, que diz assim: o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Sabe o que significa isso? Significa que quando o mal ele é perceptível por todos nós, existem dois grupos de pessoas: aqueles que olham e falam, tá tudo bem, vou mesmo assim, e aqueles que se revestem então da orientação divina e de prudência, e nesse tempo agem dessa forma, agem com prudência. Veja o caso de José, por exemplo, lá no Egito, e aí depois, se você quiser, leia lá em Gênesis, no capítulo 41, vai falar a esse respeito. Deus mostrou para Faraó e revelou por meio de José que um tempo de seca, um tempo de fome viria sobre a terra, sobre toda a terra, tanto que outras nações foram para o Egito para buscar ali alimentação por conta da estratégia dada por Deus ali para José. Então, nesse tempo de fartura, o que houve ali? Prudência de José. E essa prudência está relacionada com a orientação direta do próprio Deus. Deus mandou que fosse prudente naquele tempo, para que não passasse o aperto no período da seca, no período da fome. Então nós vemos aqui, olha, Deus não poderia ter livrado da fome? Deus não poderia ter livrado da seca? É claro, Deus é todo poderoso. Mas pegue aquele conceito que eu falei lá do início em relação à origem do mal. O mal é uma consequência do pecado
no mundo, seja ele de origem espiritual, natural ou humana. E um outro exemplo que nós vemos aqui no sentido oposto, aqui, quando um homem ouve a orientação que vem de Deus. Um outro exemplo está lá em Atos, no capítulo 27, quando Paulo está sendo levado para Roma e ele dá uma orientação aos seus captores, aquelas pessoas que tinham capturado Paulo. Falou: olha, é melhor nós invernarmos aqui, porque se nós sairmos, a tempestade vai nos apanhar. E aí o piloto, confiando na sua experiência, analisando a situação, não percebendo o perigo, eles vão mesmo assim. Então veja que Deus, olha só, o Espírito Santo fala ao coração de Paulo que passa a orientação de prudência. Em outras palavras, Paulo está dizendo: nós precisamos ser prudentes, porque senão muita coisa ali vai se perder. Se tivesse ouvido a voz do Espírito Santo naquela situação, o barco não teria se perdido. Paulo teria seguido o seu caminho normalmente. Todas as pessoas teriam seguido normalmente. Tanto que nenhuma vida se perdeu, conforme o relato bíblico. Mas toda a carga do navio se perdeu. Então nós percebemos ali que quando nós não seguimos as orientações, quando nós não temos prudência em relação a essas situações, o cristão ele acaba sofrendo realmente. E gostaria de ler mais um texto para vocês, que está lá em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas. Eu, pastora Santina, aprendi direitinho com a senhora, viu? Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, que está escrito assim, capítulo 7, versos 13 e 14. E eu gostaria que você... nós estamos aqui já no momento de aplicação prática daquilo que nós estamos falando. Então perceba que nós iniciamos contextualizando o sermão profético de Jesus, falamos a respeito de alguns conceitos teológicos relacionados com a visão futurista da interpretação do Apocalipse. Nós falamos a respeito, fizemos uma exegese do texto em relação aos sinais e o evento, ou seja, a figueira e o verão, ou a fome, terremotos, pestes, epidemias, enfim, todos esses sinais relacionados com a volta de Jesus, e nós vimos qual é a nossa postura em relação a isso, de nos alegrar. Mas, nesse tempo, o que nós precisamos? De duas coisas, né? A primeira nós já falamos, que é prudência, agir com prudência, e não testar a Deus em relação às coisas, não provar a Deus em relação às coisas. Nós, como cristãos, devemos ser exemplos. E essa segunda coisa que está aqui nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14, que diz assim: se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aqui eu gostaria que você se atentasse para o seguinte: o momento em que isso é proferido, em que essa palavra é proferida, quando o templo de Deus estava sendo construído, inaugurado. Aqui faz parte de uma aliança que Deus está firmando com Salomão. Então não era um tempo de guerra, não era um tempo de apostasia espiritual, não era um tempo terrível aqui, era um tempo de alegria, era um tempo de regozijo, era um tempo em que o templo estava sendo levantado e ia ser inaugurado. Faz parte de uma aliança, mas aqui ele está dizendo o seguinte: quando essas coisas acontecerem, então perceba que Deus, na sua onisciência, obviamente sabia que todas essas coisas aconteceriam, mas em meio a tudo isso, em meio a essa tempestade, Deus dá essa orientação, que nós, o verso 14 de novo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então qual é a nossa postura? É de nos humilharmos diante de Deus, buscarmos a Deus cada vez mais em oração, para que nós possamos ter então as nossas orações atendidas. E Deus, que é grande em misericórdia e grande em longanimidade,
Ele nos ouvirá e perdoará os pecados e sarará a sua terra. Então nós, como corpo de Cristo, como servos de Deus que nós somos, devemos dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus e buscar a Deus em oração por todas essas pessoas que estão sofrendo, pelo mundo todo, orar, como o nosso pastor fez ontem à noite, de uma forma simbólica ali, colocando a mão sobre o globo, orando por todas as nações, para que essa praga seja disseminada o quanto antes e para que ela faça o mínimo de vítimas possível aqui. Essa é a nossa função nesse tempo que antecede a volta do Senhor Jesus. Por pior que pareça a situação, nós precisamos nos alegrar no sentido de que a nossa união com Cristo está se aproximando. Nós precisamos andar em prudência, seguindo a orientação do Espírito Santo nas nossas vidas e seguindo e honrando as autoridades instituídas por Deus. E terceiro, clamar a Ele, buscar com os nossos joelhos dobrados, com o nosso coração realmente elevado a Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Embora o texto está falando a respeito de Jesus, mas Jesus sendo divino Deus, em Deus não há mudança, em Deus não há sombra de variação, e a Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então que a cada manhã nós possamos buscar a Deus realmente de coração, e Ele nos ouvirá, E outro texto que eu gostaria de ler para vocês, que está em Salmo, aliás, o Salmo número 20, eu quero ler ele inteiro, É um salmo curtinho, eu gostaria de ler junto com vocês aqui também. Nós já estamos nos aproximando do final da nossa aula, e eu só gostaria depois de fazer mais um comentário em relação a isso e finalizar aqui. Aliás, eu vou fazer o seguinte, antes de ler o Salmo do número 20. Isaías capítulo 59 diz que Deus não está com os braços encolhidos e nem com os ouvidos agravados, para que Ele não possa abençoar e para que Ele não possa ouvir. Então essa é a nossa confiança, essa é a confiança que nós precisamos ter em Deus, lá em Isaías 59. Aliás, não sei se você está com papel e caneta aí, mas eu gostaria de passar, antes de fazer essa leitura, para ir para o encerramento da nossa aula, passar as referências que foram lidas aqui, para que você possa depois estudar com mais calma a respeito de tudo isso que nós falamos aqui nesta manhã. Então, o primeiro texto base, que é Mateus no capítulo 24, dos versos... Você pode ler o capítulo 24 todo. Agora, muita gente em casa, tem bastante tempo aí para fazer isso. Lucas no capítulo 21, do verso 7 ao 33, que também fala do sermão profético. Também Apocalipse, apesar que Apocalipse aqui é do capítulo 4 até o capítulo 19, e vai falar a respeito, que é o contexto da tribulação. Especificamente Lucas 21:11, que eu falei a respeito de onde aparece lá a palavra epidemias, também que não aparece em Mateus, mas está descrito lá em Lucas. Os versos 32 a 35 do capítulo 24, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 12, Isaías 55, versos 6 e 7, Provérbios 27, 12, 2 Crônicas, capítulo 7, versos 13 a 14, versos 13 e 14, Isaías 59 e Salmo de número 20. Não conseguiu anotar tudo? Não se preocupe, Eu creio que esse vídeo ficará disponível aqui no Facebook, onde nós estamos fazendo a transmissão ao vivo, e depois eu vou disponibilizar também esse vídeo no YouTube, e aí ele fica de uma forma mais permanente também lá, para que se você queira analisar esse estudo novamente, Então, voltando aqui, Salmo 20, que diz o seguinte: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro, e que desde Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu, que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou,
Celebraremos com júbilo a sua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, que o Senhor satisfaça os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. E é com esse texto que eu gostaria de encerrar essa aula, essa nossa meditação dessa manhã, dizendo que muitas pessoas nesse tempo têm colocado a sua confiança em tantas coisas, no seu dinheiro, na sua conta no banco, no hospital melhor aí que possa ter, mas nada disso livrará essas pessoas da peste, nada disso tem livrado as pessoas de serem contaminadas. O que nos livra é a nossa confiança no Senhor dos Exércitos, a nossa confiança no Deus vivo, no Deus verdadeiro. Essa vai, como diz aqui no texto, nos manter em pé, porque aqueles que confiam em outras coisas, que não em Deus, eles se prostram e caem. Nós, porém, que temos a nossa confiança firmada no nosso Deus, no Deus vivo e verdadeiro, no sacrifício oferecido pelo Senhor Jesus e na redenção operada por Ele, na orientação e na condução, na consolação que nós recebemos do Espírito Santo, nós nos levantamos e nos mantemos em pé. Essa é a aula. Eu gostaria de encerrar essa aula também com uma oração, e eu gostaria que você também pudesse orar comigo nesse momento, se você puder, obviamente, se você quiser e puder, para que nós encerremos essa aula, chegando aqui no final, quase 10 horas agora. E eu espero, no fundo do meu coração, que essa breve aula, essa breve meditação, obviamente que nós não pudemos, em função do tempo, entrar em todos os detalhes relacionados ao texto em si, mas naquilo que Deus colocou no meu coração, naquilo que o Espírito Santo nos direcionou hoje, que você possa ter sido alcançado por essa palavra. Vamos orar. Senhor, nós louvamos ao Teu nome mais uma vez. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui nesse momento, falando a respeito da Tua palavra. E que seja proveitoso para cada vida que acompanhou esse estudo, para cada um que acompanhou essa live, que está vendo esse vídeo nesse momento, mesmo que não seja ao vivo, que possa ser impactado pelo poder da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é que tem peso, é a Tua palavra que transforma, é a Tua palavra que dá vida. E que nós, por meio da Tua palavra, possamos ser a cada dia consolados e edificados e fortalecidos, e sabemos e temos a convicção que mesmo em meio a toda essa tribulação, a tudo isso que está acontecendo no nosso mundo atualmente, Pai, tudo isso faz parte de um processo em que nós estamos nos aproximando no grande dia em que nos encontraremos com o Senhor. Pai, a nossa oração a favor de cada vida, de cada família representada aqui que está acompanhando, é que o Senhor estenda suas mãos e proteja, livra, Senhor, de todos os males. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Senhor, afaste essa praga das nossas vidas e que nós não venhamos a perecer, ó Deus, mas permanecermos firmes nos Teus caminhos, para que um dia nos encontremos com o Senhor Jesus nos ares e que Ele venha nos buscar, ó Pai, para que a partir desse momento estejamos todos nós, para todo sempre, para toda eternidade, junto ao Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e somos gratos ao Senhor. Amém.